programa Destaque Portuário está no ar. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Wander Orsini Amaral. Ele é médico do trabalho, especialista em medicina hiperbárica, formado em 1986 pela Faculdade de Ciências Médicas de Pouso Alegre. Na Santa Casa de Santos, fez residência em ortopedia e estágio em cirurgia de mão. Ex-professor da Unimonte, atualmente faz plantão como médico ortopedista da Prefeitura de Cubatão e desde 1996 é coordenador de serviços médicos do Centro Médico Internacional CEMIM. Dr. Wander, obrigado por receber a nossa equipe aqui do Destaque Portuário na sua clínica aqui no centro de Santos. Eu que agradeço vocês pela oportunidade de poder divulgar o nosso trabalho nessa área de saúde do Porto. Com certeza, é um trabalho bastante contagiante, né? A gente andou conversando com o Dr. Wander há algum tempo e eu tenho certeza que você que está assistindo esse programa, você vai conhecer um lado do Porto, um serviço prestado na área de saúde, mas tão diferente e tão cativante, tão apaixonante. Vamos falar um pouco da CEMIM. Você tem há 17 anos, você trabalha aqui como coordenador de serviços médicos, é uma empresa especializada no atendimento de tripulantes estrangeiros. Quais serviços vocês prestam por aqui? Nós fazemos um atendimento médico normal, como qualquer clínica médica que atende brasileiros. Mas o nosso atendimento se diferencia. Primeiro, não tem horário. A clínica trabalha 24 horas por dia. Então, se é um feriado, se é Natal, Ano Novo, não interessa, chamou, nós estamos aqui a qualquer hora do dia ou da noite. Ou aqui, ou às vezes me chamam e eu tenho que pegar um barco, tenho que pegar uma lancha e ir lá atender a bordo, lá na Barra. E aqui que tipo de serviço você presta, que tipo de atendimento? Aqui nós fazemos um atendimento comum, tanto pacientes eles se sentem mal a bordo, preciso ver um médico, aí a gente procura resolver tudo no dia. Então você examina o paciente, solicita exames, nós temos um laboratório aqui, se você precisa de um exame mais sofisticado, ele é encaminhado para outras clínicas, a gente procura resolver o mais rápido possível, porque o navio tem horário. Às vezes chega, o navio vai sair 4 horas da tarde, chega aqui meio-dia, doutor precisa e está doente, precisa resolver até as 3 horas da tarde. Então é um atendimento bem dinâmico. É um trabalho de 24 horas, porque o porto é 24 horas, sim, você tem navio direto chegando, sendo atracado, né? E aí, num momento de uma necessidade médica, vocês aqui são acionados. Sim. Né? E como é que funciona esse procedimento? Hoje, quem são seus clientes? Não são os tripulantes, né? Não, os nossos clientes, na realidade, eu costumo dizer que nós somos o convênio médico das agências de navegação, assim explicar. Como as pessoas têm os convênios médicos aí, então nós somos o convênio médico da agência. Então, o visitador vai a bordo, ele é requisito, olha, eu tenho um tripulante para médico. O comandante fala, eu preciso disso. Então, ou manda um e-mail contendo tudo, ele quer fazer limpeza de porão, manutenção de guindastes, tudo, e atendimento médico, aí que nós entramos. Que horas vai atracar, onde vai atracar o navio, aí nós enviamos o motorista lá, o motorista traz o tripulante aqui, ele é atendido, já sai medicado inclusive, né? Nós fornecemos a medicação para eles, ele volta para o navio ou desembarca para ser internado, ou desembarca e, dependendo do caso, ele é repatriado imediatamente. Ele não quer ficar internado, quer tratar no país dele, ele é repatriado. Mas, basicamente, é esse o atendimento. Então, às vezes chamam, olha, levaram para o pronto-socorro do Macuco. Tem um tripulante lá. Nós vamos lá para ver o que aconteceu. No lado de lá, nós atendemos as 2 margens do porto. No Hospital Santo Amaro, vamos lá. Até Cubatão, nós temos os terminais da Uzi Minas e da Outra Fértil. Aconteceu alguma coisa lá, levaram para Cubatão. Nós vamos até Cubatão, retiramos o paciente e trazemos para cá. Agora, Dr. Wander, o que mais acontece com os tripulantes de atendimento? A gente consegue mensurar isso numa estatística? É muita coisa, é difícil, às vezes é uma gastrite, às vezes são coisas simples que você tem que abordar de uma maneira diferente, que às vezes o navio vai partir para uma viagem de 40 dias daqui, então você tem que procurar resolver o problema dele aqui. Porque não tem como, eu não estou bem, vai no consultório, não dá, o navio está fazendo uma travessia. Daqui para a China, por exemplo, são 40 dias. E nessa época que nós estamos agora, está no início da safra de grãos já, e vai começar em breve a safra de açúcar. Então os navios vêm para cá, vão carregar açúcar para onde? Para a África, Oriente Médio, Ásia.
Então são viagens no mínimo de 10 dias daqui para a África, 10 a 15 dias para a África. Se você pegar para o Oriente Médio dá 30, se você pegar lá para a Ásia, Japão, China, aqueles lados lá, são 40 dias de viagem. Sem nada, 40 dias de viagem. Não tem como parar. O navio não tem como parar. Agora, você tem o atendimento tanto na clínica, como você disse para a gente, você também vai ao navio. O navio nem atracou ainda, mas você, pela emergência, você acaba indo até a barra atender ele no navio. Você sobe a escadinha de marinheiro. Escada quebra-peito, claro, que é mais segura que a outra, né? Caso não saiba, o pessoal acha que aquela escada de ferro é mais segura. Não, a escada de marinheiro ou quebra-peito é muito mais segura que aquela, porque é você a escada. Você não depende de balanço de navio, de inércia, nada. É você a escada. Subir com calma, para, respira. Já peguei acidentes lá, acidentes sérios a bordo lá. Agora, você já teve algum conflito em que você, como profissional da saúde, quer desembarcar o tripulante, mas alguma autoridade não permite o desembarque de algum tripulante? A gente, você tem, nesses casos, a gente faz um relatório dizendo as razões do desembarque. Se a pessoa não concorda, ele assina embaixo, nós ficamos com uma cópia, acabou. Mas eles ficam conscientes, mesmo porque existe uma organização, um sindicato internacional, você já deve ter ouvido falar, o ITF. O ITF é um sindicato dos marítimos. Então, nessas horas, o sindicato, eles ficam sabendo por algum meio e eles entram nisso daí. Interessante. Agora, conta um pouco alguns atendimentos que você realizou aí a tripulantes que marcaram a tua profissão nesses 17 anos que você tem atuado na CEMIG. São muitos casos. Vou pegar, você falou em acidente. Esse caso foi complicado para a gente. Ele era um cadete, um oficial em treinamento, né? E ele foi fazer uma manobra com salva-vidas. E o navio, quando fica lá fora, ele fica totalmente desligado, só fica a ponte ligada, por causa dos instrumentos, radar, comunicação. Ele foi fazer uma manobra com a manivela, abaixar o barco salva-vidas na mão. Só que veio o marinheiro-chefe e apertou o botão para testar, para ver se estava ligado o motor, e estava ligado. Então a manivela girou com o motor e pegou na perna dele. 1,80 m, 1,90 m, um grego. Ele ficou atravessado embaixo do salva-vidas. Não tinha como tirar ele de lá. Com a perna quebrada, uma fratura exposta. Então esse foi um dos casos que deu trabalho para tirar. A gente desceu ele na prancha, na lancha. Outro caso que eu peguei foi um egípcio, gordo, com hérnia de disco que não conseguia andar. Eu vou desembarcar. Como é que eu vou desembarcar esse cara? Olhei a escada, falei, vai pela escada. A escada estava na horizontal, ele foi na ponta da escada, nós baixamos a escada para a lancha. O meu primeiro caso, na realidade, foi em 96, eu fui atender um infartado na Barra. E não tinha essas lanchas rápidas da Fabiana, essas lanchas amarelas, eram as lanchas de madeira. Daqui até Ilha das Palmas, mais ou menos, levou 40 minutos do terminal de lanchas até lá. Aí foi meu primeiro dia de quebra-peito. Aí eu subia, eu cheguei, eu abraçava quebra-peito para não cair, aquelas coisas todas. Né? Você nunca subiu naquilo, aquela escada balançando. Eu pegava e eu abraçava assim. Então meu avental, eu cheguei em terra, eu joguei ele fora, que não dava para lavar, de óleo, de graxa da escada. Aí onde é que ele está? Ele está lá em cima. Você já sobe 15 metros lá na escada quebra-peito, tua língua já vai lambendo com o vés assim, né? Cadê ele? Está lá em cima, você sobe mais 6 andares. Aí sentado lá, ele passou mal, era o imediato. Passou mal, foi para a ponte, estava sentado numa poltrona assim. Falei, nós vamos ter que desembarcar. Você aguenta andar? Dá. Ele foi andando até o convés, sentou na poltrona, nós pegamos uma rede, um pallet de madeira, botamos o pallet em cima da rede, a poltrona em cima, ele sentado na poltrona, e foram 4 marinheiros abraçando ele pelo pau de carga, na lancha, na proa da lancha. Bom, agora eu vou descer. Eu olhei a escada, falei, não, eu vou descer por ali. Então eu fui pelo mesmo caminho, fui agarrado num pallet para a proa da lancha. Essa foi a primeira aventura, então tem muita coisa, muitos aspectos aí é aventura, o pessoal fala, mas é uma aventura isso daí. Um dia nunca é igual ao outro. Imagina. Não tem aquela rotina de você chegar, que você tem, tá bom, então, fechou, você não sabe.
Pode acontecer de eu sair daqui da clínica, eu virar a esquina, doutor, teve acidente na Barra. Volto com o meu carro, pego meus equipamentos e vou para a Barra. Não tem rotina. Bacana. Dr. Wander, nosso destaque portuário de hoje, ele é médico do trabalho, especialista em medicina hiperbárica, mas tem atuado especialmente como coordenador de serviços médicos do Centro Médico Internacional CEMIM. Nosso tempo esgotou agora do primeiro bloco, Dr. Wander, mas nós voltamos logo no segundo bloco. Vamos falar um pouco mais das experiências que o senhor tem tido nesse atendimento de tripulantes, no atendimento realmente à área da navegação. E vamos entrar um pouco também para falar de clandestinos, né, que é algo que realmente é um problema para as autoridades quando se aparece um clandestino, né, escondido no navio, enfim, que acaba ingressando em território brasileiro. E aqui a gente volta no próximo bloco para tratar desse assunto. Você não sai daí, no próximo bloco a gente volta aqui com o Dr. Wander, que é o nosso destaque portuário de hoje. Obrigado. Voltamos aqui com o Dr. Wander, na sua sala, no seu consultório, aqui no Centro Médico Internacional. Para nós é um privilégio o senhor poder receber a equipe do Destaque Portuário na sua sala aqui no centro de Santos. O Dr. Wander é uma simpatia de pessoa, ele é muito alegre, ele é muito feliz. E eu pedi para ele um pouco antes de iniciar esse segundo bloco, para ele contar para a gente um caso engraçado, um caso que ele tem atendido, que ficou marcado na vida dele, mas que possa ser levado com um bom humor. Você tem um caso desse para a gente, Dr. Wander? Foi num sábado de carnaval, 2002, eu recém-casado, nós íamos no cinema, eu e minha esposa. Então fomos à tarde comprar lá no Praia Mar, almoçamos, vamos comprar ingresso. Aí estamos em casa, íamos à noite no cinema, toca o pipi do Nextel. Quase que ele voou pela janela naquela hora. Eu falei, hoje não. Aí teve um acidente a bordo, vai ter que atender a bordo. Falei, tá, liguei para minha cunhada, ó, você ganhou 2 ingressos de cinema. Aí eu fui no navio, do lado de lá, no Tecom, e atravessei lá, era um polonês, ele escorregou na escada e pum, de cara no convés. Ele já, o cara todo inchado. Aí nós voltamos para cá, meu motorista falou, vamos passar ali nas imediações ali da ABC, aquelas coisas, né? Eu falei, passar, né? Aí ele começou a olhar para os lados lá, aquela agitação noturna, da vida noturna aqui. Aí ele olhou, eu perguntei para ele, você quer dar uma paradinha antes de ir para a clínica? Ele fez assim, hoje não, e apontou. Frustrado por não poder, ele só tinha essa chance de dizer, a vida do marítimo é essa, é céu e mar, mar e céu. Os navios agora estão numa operação muito rápida. Então eles encostam, atracam 11 horas da noite e 6 horas da manhã estão indo embora. E as folgas que eles têm, justamente não dá tempo de sair. As restrições, as autoridades estão restringindo esse trânsito de estrangeiros, né? Então eles não têm realmente que sair. Antigamente os navios eram operação mais lenta, então eles até conseguiam, tinha navio que ficava 4, 5, 10, 15, 20 dias, até 30 dias atracado. Os navios de açúcar, por exemplo, antigamente o carregamento era manual. Hoje em dia você carrega um navio totalmente automatizado, mas antigamente ameaçava chuva em Santa Catarina e eles fechavam o porão aqui para a operação e o navio ficava. O cara podia fazer um turismo em Santos sem problema nenhum, né? Você encontra, vai no shopping, Praia Mar, você encontra muitos tripulantes lá. Já eu vejo os chineses assim, eu falo, minha esposa, eu vou mexer. Ni hao, os caras, ni hao, ni hao, ni hao.
Filipino é a alma da navegação. Se todos os filipinos embarcados forem repatriados, não cabem nas Filipinas. Tanto filipino que tem embarcado. É muito filipino. Eles usam bastante a mão de obra filipina. Né? Porque é uma mão de obra, assim, digamos, barata para eles. São trabalhadores e mão de obra barata. E você ainda tem a questão das bandeiras do navio. A bandeira, para quem não sabe, a bandeira rege a lei trabalhista do navio. Então, se você pega umas bandeiras mais liberais, então a lei é liberal, não tem tanta exigência. Você pega uma bandeira alemã, não, se o cara respirar um pouco mais fundo, ele está inapto. Agora, vamos falar um pouco sobre os clandestinos. Você atende clandestino quando é identificado que existe um clandestino a bordo. A agência de navegação, obviamente, ela é acionada. Porventura, o P&I Club ele acaba tomando conta, né, de todo esse processo. E vocês aí são acionados a CEMIM para cuidar desse clandestino, porque eles chegam debilitados. Né, 17 dias sem comer, perdeu o amigo que pelo caminho ficou. Né? Então, como é que é esse atendimento? É um atendimento muito particular, né? O clandestino é assim, ele chega, a gente já sabe, na maioria das vezes já sabe como estão, quantos são, como estão, porque o comandante é obrigado a relatar. A não ser que, muito esporadicamente, eu peguei um caso até hoje, que os clandestinos foram encontrados aqui. O navio estava na manobra de atracação, eles ficaram apavorados e se jogaram na água. Aí pegaram e ninguém queria, o comandante não queria descer, não queria que ele subisse a bordo, não tinha liberação para ele entrar, a Anvisa estava lá, então eles estavam no meio do cais, ali, no meio do cais. Os dois clandestinos todos molhados, aqui não estava frio, mas estavam molhados ali. Então ele já sabe, então quando nós vamos ao navio, nós já sabemos quantos clandestinos são e o estado deles. Mas é uma operação assim, você vai no navio, eles ficam presos no navio. Ficam numa sala, trancados, claro, todas as necessidades são muito bem tratados. A comida da tripulação é a comida deles. E até mais, tem até uns mimos que eles dão, chocolate, lata de suco, caixa de suco, e são muito bem tratados mesmo. Porque se acontece alguma coisa, o comandante é o responsável. O comandante ele tem a responsabilidade de não deixar entrar no navio. Tem uma checagem que eles fazem, tudo. Mas às vezes tem lugares do navio que são meio assim, não vai uma pessoa ali, e vai. E eles entram. Então, feito isso aí, agora descobriu, ele tem que relatar isso daí e cuidar que ele chegue bem no país. Porque se o clandestino chega em terra e fala que foi maltratado, o comandante pode sofrer sanções. E ele identifica o clandestino muitas vezes numa vistoria que ele faz do dia e está em alto mar, já está no meio da viagem e ali identifica, muitas vezes até eles gritando, né, por já ter faltado todo o alimento, já está numa situação debilitada, eles já começam a tentar chamar essa atenção da tripulação e aí o comandante tem que recebê-los e, enfim, até existiram casos aí de jogar no mar, essas coisas, mas que realmente tem que ser rechaçado, porque o comandante ele tem que zelar pela vida daquele clandestino. Não pode entrar, mas se entrar, então você tem que cuidar e apresentar até a primeira autoridade do porto. Inclusive essa de clandestino, em 2004 chegou um navio, foi até curioso. Essa é interessante. Teve um óbito a bordo. O navio ficou ali na área de inspeção, que é perto da Ilha das Palmas, e o agente foi com o pessoal da Anvisa na lancha. E eles estavam em cima do leme, sentados em cima do leme. Aí a gente falou, nossa, era uma agência pequena, nossa, o pessoal nadou da praia até aqui. Aí o pessoal, são clandestinos. 4 clandestinos de Camarões. Aí começa a história. Todo clandestino, todo grupo tem um líder. É natural. Então, esse líder, ele era de Camarões, e Camarões, a língua oficial é o camaronês, o segundo idioma é o francês. Então, todo camaronês fala o camaronês e o francês. Esse daí, como a família era diferenciada, o pai dele era um general fiel ao governo, ele estudou em Londres, então, além das duas, ele falava o inglês e o francês. Não, ele falava o inglês, italiano e alemão. Além do francês, ele já falava 5 idiomas.
E esse era o líder dele, ele tinha um garoto de 16 anos. Esses clandestinos eles vieram num espaço de aproximadamente 1,5 metro de altura por 2 de largura, que fica em cima do leme. Então eles passaram de Camarões para cá, 14 dias, a água entrava naquele compartimento e eles ficavam debaixo d'água. E saíram em 5, chegaram 4, um deve ter caído no meio da viagem. E eles tinham malária, que é o exame que a gente faz em todos os clandestinos, buscar malária. Porque lá a malária, como uma gripe, é aqui, é endêmica. Se ele tem malária, é identificado a malária, nós temos que fazer um outro serviço. Nós vamos até a bordo examinar a tripulação toda, colher sangue da tripulação toda. E se tiver malária, desembarca para tratar. E essa malária tem 2 tipos, a falciparum, que é mais agressiva, e a malária por Plasmodium vivax. O vivax, antigamente, o tratamento era 15 dias. E esse navio era um dos casos que ia ficar muito tempo aqui. Então, você imagina, você bem, sem febre, sem nada, tendo que ficar trancado num quarto de hospital com tela na janela e um segurança na porta, que é a exigência da seguradora. E estava no 8º, 9º dia, já bem. Aí esse líder chegou para mim e... Doutor, quando é que a gente pode ir embora? Eu falei, olha, você tem que esperar o tratamento. Expliquei para ele as características da malária, tudo. Aí ele me falou uma frase, gente, 9 anos se passaram e até hoje eu vejo o clandestino e eu lembro essa frase assim, até com eco. Doctor, freedom has no price. Traduzindo, doutor, a liberdade não tem preço. Então eu vejo o clandestino e eu lembro essa frase. Por quê? Eles fogem porque a situação política não é boa. Fome, tem países aí que é guerra civil permanente. Então eles fogem, eles querem uma vida melhor, como todo mundo quer. E eles vêm até bem preparados. Tem clandestino que vem com Seaman's Book, que é o livro de marítimo, a carteira de marítimo dele. Eu já peguei clandestino com Seaman's Book de Second Engineer, segundo oficial de máquinas. Então, eles vêm preparados. E na maioria das vezes eles trazem a comida, pelo tempo que eles acham, sempre acaba no meio, agenda com telefones e Bíblia. Eles trazem a Bíblia. Sempre tem algum deles ali que isso é bom, que pelo menos a gente vê que é uma população daquela que acredita em Deus. Eles trazem a Bíblia e não são todos, são cristãos, alguns católicos, alguns evangélicos, mas muitos deles trazem a Bíblia. É realmente essa situação da liberdade, a gente não sabe o que passa no coração, né, na vida de um homem que decide colocar a sua vida em risco, né, para vir, de repente, em mar aberto, em cima de um leme, né, até nós queremos mostrar para vocês a foto, como é que funciona em cima desse leme, a característica, as condições que esses clandestinos vêm em busca de uma liberdade, né, em busca de realmente fugindo de perseguições políticas, perseguições religiosas, né? Agora, esses clandestinos, Dr. Vander, eles voltam como imigrantes ilegais, eles se tornam refugiados, você tem que acompanhar, enquanto até por questão de saúde, você acaba acompanhando eles no período que eles ficam no Brasil, existe um retorno, como é que funciona esse atendimento? Esse atendimento, sendo constatada alguma doença nele, ele é desembarcado e internado. Internado nessas condições, exigência da seguradora, então segurança na porta, tudo, mas eles ficam em apartamentos, não são quartos coletivos, em apartamentos, com televisão, todo o conforto. Todo o custo deles é bancado pelo transportador, pela seguradora? Pela seguradora. Uhum. Eles têm condição de alta, eles saem do hospital, aí nós já não temos mais contato com ele, a não ser que haja algum problema com eles, né? Eles ficam em pousadas aqui, quem anda ali pelo Gonzaga, José Menino, é fácil você identificar. Então, se houver algum problema de saúde com eles, o seguro nos aciona e nós agimos como se fosse um paciente qualquer. E se for provado, aí tem toda a parte legal. Eles respondem inquérito, tudo é feito em inquérito da Capitania dos Portos, tudo isso aí. Se for considerado que ele é um refugiado político, que ele tem um motivo político para não regressar ao país dele, ele fica. Caso contrário, ele é repatriado. Ele é repatriado. Por isso que muitos deles, até eles falam, eu sou da Nigéria. Porque a Nigéria, dentre esses países, é o menos pior.
Se você pega a Costa do Marfim, Serra Leoa, guerra civil, 24 horas por dia. Então eles fogem desses países aí. Agora, você já chegou a acompanhar algum clandestino que precisou voltar enfim, ser repatriado? Você chegou já a acompanhar, fazer alguma viagem internacional? Ou não? Não, eu já fiz 2 viagens internacionais levando tripulantes. Um comandante de navio que eu fui até as Filipinas e um outro tripulante que sofreu um acidente, uma queda a bordo, que eu fui até Hong Kong. Pequenas viagens. E aí o próprio transportador que acabou conduzindo tudo isso. Você vai, a gente chama de medical escort, a gente vai acompanhando todas as despesas pagas, cansa, né? São 24 horas de voo para ir e 24 para voltar. É cansativo, mas faz parte do nosso serviço. Você não fica 10 dias em Hong Kong passeando um pouco para descansar? Não, você fica um dia para descansar e voltar no outro dia. Volta no outro dia, bacana. Doutor Wander, nosso tempo está esgotando, mas eu quero agradecer mais uma vez, realmente uma simpatia de pessoa. Mais uma vez o programa Destaque Portuário trazendo um profissional da área marítima, um profissional que faz a diferença enquanto o porto está trabalhando, enquanto realmente toda a atividade portuária está em desenvolvimento. Existem profissionais, como o Dr. Wander, profissional da área da medicina, pronto para atender, né, os fatos da navegação, as questões oriundas realmente que impactam diretamente uma operação portuária. Problema de clandestino, problema de enfermidade a bordo, pode parar até mesmo uma operação de um navio, né, um barco, uma carga, uma descarga, enquanto não for solucionado isso, e aí o profissional da saúde, o Dr. Wander, acaba entrando no circuito para tentar equacionar toda uma situação aí de saúde. Obrigado pela sua participação, Dr. Wander. Algum recado para quem está assistindo a gente? Quero agradecer a oportunidade e estamos aí. O Porto está trabalhando, nós estamos trabalhando também. O Porto trabalha, nós trabalhamos. O Porto está em greve, nós continuamos trabalhando. Se não tiver nenhum navio operando, nós continuamos trabalhando. Dr. Wander, representando os profissionais da medicina, que são destaque portuário no programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência. Voltamos no próximo domingo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Conto com você. Durante a semana, segue a gente nas redes sociais, conhece um pouco mais do nosso portal, destaqueportuario.com.br. Você é muito bem-vindo. Mandar suas sugestões nesse e-mail que está passando agora no seu GC, na sua tela. Manda suas sugestões, dicas de entrevistas, informações. A equipe de Destaque Portuário está pronta para atender a comunidade marítima e portuária aqui no Porto de Santos. Obrigado pela sua audiência e uma boa semana para você. Deus abençoe.